Fala pessoal, boa noite galera. Olha a Kika aí, a Renatinha que nunca falta, o Everton, um abração pra você, a Luciana, boa noite galera. Ó, que louvor maravilhoso. O Jorge. O Jorge, você é aquele Jorge que estava sempre com a gente aqui ou é outro Jorge? Se eu passar pelo vale. Ó, que legal, Priscila. A gente tá retomando aqui, viu? Boa noite, boa noite. Vamos marcar. Só me chamar que eu vou pra posse. Me guarda em seus braços é meu descanso. Oi Dani, fala, esse é o Jorge, ó. E aí Jorge, tudo bem, cara? Tranquilo? Ó, meu pastor aí, Manuel Ferreira. Ó. Que prazer, que honra. Responsabilidade grande, aumentou ainda. Agora não dá pra jogar com a 10 mais. Ó o Diego, abração pra você, meu amigo. Galera, vamos lá, olha aí. Retomando, hein, pessoal, depois de praticamente um ano aí. Acho que mais que um ano, né? Hein, Renatinha, quanto tempo já? Mais que um ano? A gente ficava aqui toda quinta-feira à noite com algumas mensagens. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, ó. Espera um pouquinho que a Dani vai arrumar aqui. Peraí. Então, pessoal, e a gente ficou um tempão aí com mensagens cristãs do Periscope. E a gente deu uma pausa. E agora a gente está retomando, vai ser a primeira quinta-feira de 2019. Eu pretendo fazer essa live toda quinta com vocês aí, tá? Ó, aqui é improviso, pastor, tá vendo? Olha como é a coisa aqui, ó. Que é amador ainda. Bom, a questão é, pessoal, aí, ufa, maravilha. A questão é que toda quinta-feira, esse horário, a gente vai estar aqui junto, né? E as nossas lives, para quem tá aqui pela primeira vez, o que acontece? O pessoal interage. Então, quando eu cito um versículo, o pessoal copia o versículo para mim aí. Quando eu falo uma frase legal, o pessoal pega e coloca a frase. O pessoal aqui, ó, você tem total liberdade de interagir. Você pode colocar, indicar um louvor, como já fizeram várias vezes aqui. Me lembro que teve um caso muito interessante aqui de uma pessoa que estava numa fase depressiva grande e comentou aqui com a gente sobre essa questão e uma pessoa que estava aqui nos assistindo indicou um versículo da Bíblia, me mandou uma mensagem para essa pessoa e depois de uns 2-3 meses eu recebi um testemunho de que aquela mensagem falou com ela, de que Deus tocou no coração dela, que aliviou ela naquele momento triste que ela estava passando naquele dia. Então, fique à vontade para contribuir, o espaço não é meu, o espaço é nosso aqui e a gente vai ter o maior prazer de estar com vocês sempre, né? Toda quinta-feira aqui. Tá, Jorge, você pode, cara, você pode pedir a música aí, se eu achar que fácil, a gente manda bala. A questão é a seguinte, pessoal, como é que tá a imagem aí? Eu vou pedir um favor para vocês. Sempre que você puder, dá um toquinho na tela, porque esses coraçõezinhos mostram que a gente não tá com a imagem com interrupção, né? Então é uma forma que tem de mostrar para mim que não caiu o nosso sinal, tá? Que o nosso sinal tá legal aqui. Então se puder ajudar, você tá me ajudando aí. Se puder colocar aí, você tá me ajudando, tá bom? Gente, vamos lá então. Olha, o que acontece? O tema de hoje é um tema que me atrai muito. Eu confesso a vocês que me atrai muito. O ano retrasado, eu dei uma entrevista numa emissora de TV
perguntando e me perguntaram a respeito de direito societário, né? Falar sobre sociedade. E aí então, eu saí daquela entrevista muito tocado, porque eu falei assim, puxa vida, o repórter fez várias perguntas, achei todas muito legais, mas eu fiquei imaginando, se fosse um enviado de Deus, fosse um anjo lá que estivesse fazendo as perguntas com outro tipo de conotação, como que eu responderia essas perguntas? Se aquilo me tomou, né? E aí então, eu recebo o tempo todo assim, os alunos, os meus amigos, os meus alunos perguntando, poxa, Lu, por que você, graças a Deus, tem dado certo aí nas sociedades que você monta? Então você tem lá o G7, tem o seu escritório, tem lá a faculdade lá em Capivari, você tem agora a esmalteria aí, por que dá certo? Qual o segredo? E eu sempre falo, olha, o segredo é que eu sempre convido Deus para ser meu sócio. Todos os projetos que eu tenho, e quando a gente fala de sociedade não é só montar a sociedade. Quando você tem um projeto de aprovação na OAB, por exemplo, um projeto de fazer uma pós-graduação, você tem um projeto de fazer passar num concurso público, por exemplo, esse projeto, por que você não chama Deus para ser o sócio do seu projeto? Vocês sabem que nós temos outros tipos de sociedade, além da sociedade anônima, além da sociedade limitada. Nós temos, por exemplo, aquela sociedade que chama Joint Venture, uma sociedade para um propósito específico, para um determinado fim. Então, chame Deus para ser sócio da sua sociedade. E aí então, pessoal, eu quero fazer uma abordagem envolvendo direito societário, envolvendo direito empresarial, e eu citando aqui também versículos bíblicos que para mim são extremamente importantes, são muito relevantes para que uma sociedade, para que um projeto dê certo. Então, vamos lá? Eu quero te dar 5 dicas, tá? São 5 dicas para que essa sociedade, para que esse projeto dê muito certo. A primeira dica qual é, pessoal? Já vou pedir para você me ajudar. Então, item 1, tá? Vamos pontuar para ficar mais fácil para quem está assistindo e depois para quem vai ver na reprise. Primeiro item, coloca aí, item 1. Conhecer bem o seu sócio. Essa é a primeira dica relevante para você montar uma sociedade. Primeiro item, conhecer bem o seu sócio. Olha aí, conhecer bem o seu sócio. É o primeiro item, tá? Conhecer bem o seu sócio. Quando a gente monta uma sociedade, fala, Tiagão, beleza? Quando a gente monta uma sociedade, a coisa mais importante é o sócio. Saber quem você chama para ser o seu sócio. Se você montar uma sociedade com qualquer sócio, você não tem... sociedade como um casamento. Você encontra com a pessoa o tempo todo, você decide, tem uma tomada de decisões, você pergunta a opinião da pessoa, aquela pessoa vai representar a sociedade em outros lugares. Então, não é qualquer pessoa que você chama para ser sócio, não é qualquer pessoa que você casa. Não é bem assim. Você tem que conhecer o seu sócio. E nada melhor do que chamar Deus para ser o seu sócio. Porque quando você chama Jesus para ser o seu sócio, para participar dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você tem desenhado para o seu futuro, você está com um sócio que pode todas as coisas. É interessante, o primeiro versículo que eu quero citar para vocês aqui, está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Quem está me vendo aí pelo Twitter, deixa eu até... se você puder chamar os seus amigos pelo Twitter, compartilhar também no Periscope ou no Twitter, muita gente vem pra cá. Eu até vou fazer isso também, ó, esqueci de fazer. Eu acabo não fazendo, às vezes, que tá a primeira vez, pessoal. Ó, tá? Então se chama o pessoal aí para participar com a gente aqui. Lucas capítulo 1, versículo 37, tá? Me ajudem aí, ó. Lucas capítulo 1,
versículo 37. A palavra de Deus diz assim, pessoal, olha: pois nada é impossível para Deus, tá? Lembre-se disso, ó. Olha o sócio que você tem na sua sociedade. Você tem na sua sociedade um sócio que para ele nada é impossível. Todas as coisas podem ser realizadas pelo seu sócio. Olha que maravilha ter um sócio como esse, né? Você tem que conhecer. Agora não adianta ter só essa me lembro quando você diz que conhece sem ter uma impressora. Ah, lembra? Você lembra dessa história aí? Vou falar dessa história aí. Você tem que conhecer o seu sócio, né? Eu me lembro, nessa hora eu me lembro muito de uma história que eu acho bastante interessante, que é a seguinte, olha, o menino perguntou pro pai dele, falou, pai, qual que é o tamanho do nosso Deus? Aí o pai falou assim, filho, olha ali pro céu, você tá vendo pro céu? Tem um avião ali, ó, né? Deus é como aquele avião. Aí o menino falou assim, nossa pai, mas é pequeno, né? Ele falou assim, calma filho, calma, que esse avião vai pousar. E o avião começou a descer e pousou. Quando o avião chegou no aeroporto, aí o menino falou assim, nossa pai, como o avião é grande, Deus é grande assim? E o pai disse, é justamente dessa forma, meu filho. Quanto mais próximo você está dele, maior é esse Deus. Então se você tem aí uma relação com Deus pequena, uma relação sem intimidade, sem proximidade, se ele está distante, se ele está longe, esse Deus é um Deus que não pode fazer as coisas, é um Deus que não tem a grandeza do nosso Deus. Agora, se você tem a proximidade, se você está próximo, se você está perto, se você tem intimidade, Deus é grande. E eu me lembro muito de Naum, capítulo 1, né, versículo 1, que diz assim, a grandeza de Deus, as nuvens são pó dos pés do Senhor. Olha o tamanho da grandeza do nosso Deus, o tamanho da grandeza do sócio que você pode chamar para a sua sociedade. Então, primeira coisa, conhecer bem o seu sócio. Segundo ponto fundamental para uma sociedade dar certo, pessoal, anota aí, item 2. Qual tipo de sociedade que eu quero? Qual tipo de sociedade que eu pretendo ter? Qual tipo de sociedade que eu quero ter? Esse é o segundo ponto fundamental para você montar uma sociedade. Que tipo de sociedade que eu quero ter, Jaluca? Né? Quem estuda comigo aí, pessoal, e recomendo que você me acompanhe lá no Instagram, no Facebook, dando dicas de direito empresarial, eu sempre falo que nós temos dois tipos de sociedade. Sociedade de pessoa e a sociedade de capital. Qual que é a diferença? Sociedade de capital é aquela que pouco importa as características subjetivas do sócio. O que importa é o capital investido por ele. Então, se eu sou sócio da Petrobras, ninguém me pergunta para comprar ações da Petrobras, ninguém me pergunta assim, olha, você entende de petróleo, você entende de ações, você entende do mercado empresarial? Não, eu simplesmente pago e comprei ação, sou um sócio de capital. Sociedade de pessoa é diferente. Sociedade de pessoa é a sociedade que as características subjetivas, as qualidades do sócio são indispensáveis, são imprescindíveis para o sucesso da sociedade. Agora, se você pretende uma sociedade e quer chamar Deus para ser o seu sócio, então eu sugiro que você monte uma sociedade de pessoa. Uma sociedade em que o relacionamento é fundamental, não dinheiro. Você não vai ficar aqui fazendo pedido, Senhor, me dá isso. Senhor, como sócio, eu peço isso. Senhor, me dá aquilo. A bênção, pessoal, é uma consequência. O que você tem que buscar é o abençoador, é ter relacionamento, ter intimidade com aquele que pode te abençoar. Mas não buscar a bênção. Não tem uma sociedade de capital, tem uma sociedade de pessoa. Porque quando você tem, ou quando você busca uma sociedade de capital, você pode cair em algumas armadilhas. Eu gosto muito de um versículo na Bíblia, que é o capítulo... Tá aprovado, pastor? Tá aprovado aí? Olha aqui, 1 Timóteo, me ajudem aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Tá?
Ó, só chapuletada. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Olha aqui, ó. Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ok? Então a gente vê aí nessa Lava Jato, vem algumas situações, pessoal. Hoje mesmo eu recebi um cliente lá numa situação complicadíssima, porque o sócio dele passou a mão nele de um jeito e agora que ele se deu conta, ele viu, nossa, Jaluca, que balão que eu tomei, olha o prejuízo econômico que eu sofri, pessoal. Então, olha aqui, ó, você fica muitas vezes preocupado na sociedade de capital, em pedir, em ter, e aí sabe o que acontece? 1 Timóteo 6, versículo 9. Sabe o que acontece? Você cai em tentação, você cai em armadilha. E uma coisa eu vou dizer para vocês, não existe caminho fácil, pessoal. Não existe dinheiro fácil. Ah, não tem. Ah, eu conheço. E aqui eu não quero fazer crítica a coach nenhum, tá? Cada um tem seu espaço no mercado aí, mas não tem caminho rápido. Olha, você vai fazer um mapa assim, assim, assado, em 15 minutos você estudar por dia, você vai passar no concurso. Não existe isso, pessoal. Não caia em armadilha. Não caia. Ah, olha, faça isso, o segredo para aprovação. É esse aqui, ó. Olha, você vai estudar 5 dias, fazer, emagreça, tem um abdômen definido, 3 minutos por dia de exercício. Não existe, pessoal. Não dá. Não dá. Não tem. Dinheiro é a mesma coisa. Não tem dinheiro fácil, pessoal. Então, se você tem um projeto, se você tem um desejo, montou a sociedade, chamou Deus para ser seu sócio, tem uma sociedade de pessoa. Não seja sócio de capital. Não caia em armadilhas, não caia em pegadinhas do destino. Ok? Pessoal, uma coisa interessante. E eu gosto muito disso. E eu sempre uso esse versículo pelo menos uma vez a cada 15 dias. Para tomar alguma decisão, para escolher alguma coisa, para entrar no empreendimento, não importa. Eu tô sempre usando esse versículo e eu quero deixar para você também. Me ajuda aí. Mateus 6, versículo 33. Anotem aí. Mateus 6, versículo 33. Anotem aí. Mateus 6, versículo 33. Ó, diz assim a palavra de Deus. Olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto vem por consequência. O resto é resultado dessa busca incessante por Deus e pelo reino de Deus. E mais adiante a gente vai fazer uma palavra aí, vai falar sobre reino. Quando eu pretendo aí mais pra frente fazer uma live sobre a oração do Pai Nosso, a gente vai falar sobre o reino, pessoal. Busca o reino, tá? Busca o reino, busca a justiça de Deus e o resto vai ser acrescentado aos seus projetos, aos seus sonhos, aos seus desejos, à sua sociedade. Beleza? Terceira dica para a sociedade, pessoal. Terceira dica para montar uma sociedade com Deus aí. Terceira dica. Contribuir com capital social. Terceira dica. Contribuir com o
capital social. Contribuir com capital social. Quando você monta uma sociedade, né? Ó, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai ter uma construtora, legal. Ah, vamos montar um hotel, legal. Vamos montar uma escola de inglês, legal. Mas qual que é o capital? Vamos contribuir com o capital. A gente vai precisar de dinheiro para poder montar a sociedade. A gente vai precisar de um capital inicial para dar início à nossa atividade, ao nosso projeto, à nossa sociedade. Como que eu posso contribuir com o capital social hoje numa sociedade? Eu posso contribuir, em primeiro lugar, com dinheiro. Posso contribuir com dinheiro. Aí você fala assim, pô, Gianluca, diz uma coisa pra mim. Pô, mas você tá falando de sociedade com Deus? Aí agora você falou em dinheiro. Como que eu vou contribuir com dinheiro nessa sociedade que eu tenho com Deus? Você já pensou em investir na obra de Deus? Quanta gente hoje, pessoal, precisando de uma palavra, precisando de uma palavra como essa, precisando de cobertor, precisando de comida, de remédio, de um atendimento médico, de uma visita no presídio, num hospital. Então, se tem um missionário, por que você não contribui com o missionário? Se você vê alguém passando fome, por que você não ajuda dando um prato de comida, dando um emprego, dando cobertor, dando roupa? Por quê? Hoje semana passada, uma pessoa morreu de hipotermia abraçada num cachorro na rua, com frio. Quantos cobertores você não tem na sua casa? Ou será que você não tem? Você não pode deixar de ir no cinema uma vez? Não pode abrir mão de alguma coisa que você tenha para ajudar o teu próximo? Isso é contribuir com dinheiro também, pessoal. Você já pensou nisso? Ah, eu tenho fé. Você sabia que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada ter fé se não tem obras. Sabia disso? Está em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. E aí você fala assim, não, então, Gianluca, eu não estou podendo contribuir com dinheiro. Legal. Nem sempre o sócio tem dinheiro para contribuir. Né? Ó, a fé sem ação é ilusão, exatamente. Ah, não tem dinheiro para contribuir. Não tem problema. Não tem problema. O sócio também pode contribuir com prestação de serviço. Tá lá no, ó, Código Civil, artigo 1006 do Código Civil. O sócio também pode contribuir com prestação de serviço. Então, se você não vai contribuir com dinheiro, contribua com as suas atitudes, com os seus gestos, com o seu serviço. Né? Compartilhe essa mensagem, por exemplo. Uma pessoa que está precisando de uma pessoa que está aí numa depressão, querendo uma amizade, querendo conversar com alguém que ouça. Seja um ouvido de alguém, seja o consolo de alguém, dê uma palavra amiga, uma palavra de uma injeção de ânimo. Às vezes uma pessoa precisa só de um bom dia, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma ligação. Uma ligação às vezes, né? Uma visita num orfanato, uma visita num lugar que tem aí cuidadores de idosos, por exemplo. Faça algo pelo seu próximo. Por que você está falando para fazer para o próximo, Gianluca? Porque quando você faz para o seu próximo, quando você abençoa o seu próximo, você está abençoando o seu sócio. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Em Mateus 25:35. Mateus 25:35. Mateus 25:35. Me ajudem aí. Mateus 25:35. Jesus diz assim, ó: pois eu tive fome e vocês me deram de comer.
Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Quando te vimos necessitado de roupas e te vestimos? Senhor, quando que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Como assim? What? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, se você quer agradar o seu sócio, se você quer contribuir com a sociedade, faça o bem e ame o seu próximo. Você vai estar contribuindo com a formação do capital social. Ok? Tudo bem? Quarta dica. Deliberações sociais. Deliberações sociais. Quando você monta uma sociedade, você tem que definir as deliberações sociais. Quais são as decisões que serão tomadas naquela sociedade? Como que vão ser tomadas essas decisões? Deliberações sociais. Eu sempre falo, né? Para uma sociedade dar certo, pessoal, é indispensável o respeito para com o seu sócio. Você tem que ter respeito. Você não pode tomar as decisões sozinho. Ah, vou fazer do meu jeito. Ah, vai ser assim. Não. A opinião do seu sócio é fundamental para que a sociedade dê certo. A opinião dele, a tomada de decisões em conjunto, é o caminho para que não haja nenhum tipo de atrito, não haja nenhum tipo de desconforto, não haja nenhum tipo de mudança de rota ou de direcionamento dos fins específicos da sociedade. Então, você tem que consultar o seu sócio. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é assim que devo proceder? Senhor, o Senhor gosta disso? Senhor, é isso que te agrada? E para isso você tem que conhecer o seu sócio. Como que eu conheço o meu sócio, Senhor? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia que você vai conhecer os desejos do coração de Deus, os sonhos que Deus sonhou para a sua vida, os desejos que Deus tem para a tua vida. É só assim que as coisas vão dar certo. E é interessante que, vamos para o plano societário mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha sociedade, lá no G7, no escritório. Eu não sei, muitas vezes é só olhar eu olho para o Kleber, eu olho para o Renato, eu já sei o que eles sabem, o que eles estão achando, o que eles estão pensando, eles não precisam nem verbalizar. A intimidade é tão grande, a amizade é tão grande, que eu já sei o que eles pensam. A minha sócia é a mesma coisa no meu escritório de advocacia. Eu olho para ela numa reunião, eu já sei o que ela está pensando. Eu sei o que ela acha a respeito de determinado assunto. Por isso que a minha decisão é fácil de ser tomada. Porque eu conheço o meu sócio. Eu sei que tomada de decisão ele vai ter. Eu sei qual é o desejo dele para um determinado tema, para um determinado assunto. Então, quando você lê a palavra de Deus, conhece os desígnios do Senhor, a tomada de decisões é muito mais fácil, é muito mais tranquila, ela é sem traumas, ela não acrescenta dores, ela só te dá bênçãos. E é interessante que quando a gente fala de tomada de decisões, eu gosto muito do Salmos 25:4, tá? Salmos 25:4, que diz assim, ó: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Salmos 25:4.
Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Acho legal demais isso. Mostra-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Essa deve ser a sua oração. Nesse projeto que você desenhou e que chama Deus para ser seu sócio, chama o Senhor Jesus para ser seu sócio, diga a Ele, Senhor, mostra os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. E por fim, pessoal, quinta dica para a gente fechar o assunto. Quinta dica. Você é o representante da sociedade e do seu sócio. Você será o representante da sociedade e do seu sócio. Olha fundo musical, pessoal. Você é o representante da sociedade e do seu sócio. Isso é forte, hein? Você será o representante da sociedade e do seu sócio. Quando a gente tem uma sociedade, pessoal, alguém tem que ser administrador. Alguém tem que representar os interesses da sociedade, não é assim? É ou não é? E você já pensou que você, quando vai praticar um ato, você está representando a sociedade? Por exemplo, esses dias eu fui para Santos lá, o G7 vai entrar no universo de pós-graduação, já vou aí te convidar para a nossa pós-graduação do G7. E eu fui na Unisanta lá em Santos, representar o G7. Então, eu não vou com qualquer roupa, pessoal. Eu não vou ter qualquer linguagem. Eu não vou sair pra balada, chegar bêbado, chegar lá com sono, chegar lá destruído para uma reunião. Eu estou representando uma sociedade. Eu estou representando os demais sócios. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo naquela reunião. Porque eu estou representando os sócios. Estou representando a sociedade. Quando você tem uma sociedade com Deus, é a mesma coisa. Quando você sai na rua, você está representando Ele. Quando você fala com alguém, quando você tem uma linguagem com alguém, quando você está no WhatsApp, né? O que você manda no WhatsApp, você está representando. Está representando Deus, a sociedade que você tem com Ele. Já pensou? Então toma mais cuidado com o que você fala, com o jeito de falar, com as suas atitudes nos lugares, porque você está representando o seu sócio e a sua sociedade. Deus nos dá procuração, pessoal, sabia disso? É, contrato de mandato. Como é que é, Jaluca? Contrato de mandato, Deus nos dá procuração. Ah, duvido, prova. Vou provar. Marcos 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim, ó. Jesus diz assim, ó. E esses sinais seguirão aos que crerem. Olha o que Jesus diz, ó. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus nos dá procuração, um mandato para agir em nome dele, para falar em nome dele, para tomar atitudes em nome dele, pessoal. Olha como é sério isso. Então, o contrato de mandato nos dá direitos, mas também tem muitos deveres, muitas obrigações. Então, quando você tem esse tipo de procuração, busque sempre representar bem essa sociedade e o seu sócio. Tenha boa reputação, tenha idoneidade moral, tenha ética, pessoal, na sua forma de conduta, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Provérbios 22:1 diz assim, ó: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas,
E vale mais ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Tenha sempre um bom nome, pessoal. Tenha reputação, tenha ética, tenha moral, né? Eu fico tão feliz quando eu chego numa reunião e o pessoal fala assim: Gianluca, você não precisa nem assinar porque eu confio na tua palavra. Eu sei que o que você fala, você cumpre. Eu sei que você é transparente. Isso, pessoal, me enche de alegria, porque eu sei que estou no caminho certo, né? Não é pelo dinheiro, é pela responsabilidade, pela moral, pela ética, pela seriedade, pela honestidade. E é assim que nós temos que agir como representantes de uma sociedade com Deus e como sócio de Deus. Então, se você pensar em tudo isso que eu falei, se você conhecer bem o seu sócio, se você montar uma sociedade de pessoa, de relacionamento e não uma sociedade de capital, se você contribuir com a formação do capital social, seja com dinheiro ou seja com as suas obras, tá? Se você toma as decisões sempre pensando no seu sócio, e se você, por fim, representar bem a sua sociedade, o seu sócio, essa sociedade certamente dará muito certo. Então ficam aqui as minhas dicas. Eu tinha imaginado uma mensagem de 30 minutos, passei aí 7 minutos, e é assim que a gente vai estar sempre junto aqui, tá? Mensagens de 30 minutos, 40 minutos no máximo, que é também para não cansar vocês aí, para que vocês estejam com a gente, tá bom? Pessoal, então, ó, para quem gostou, dá um amém aí. Se o Jorge estiver ainda por aí, Jorge, qual música que você queria, qual louvor, eu vou tentar achar aqui pra gente finalizar a nossa live. E que eu peço para vocês, quem tiver Instagram e puder... Jorge, quem que é que fala ponto final aí? Ponto final, você sabe quem é o cantor do ponto final? Eu vou procurar aqui, ó, ver se eu acho. E quem tá aí com a gente, dá um amém aí, pessoal. Deixa eu ver quem tá com a gente aí. Acho que eu achei, Jorge. Quem tá com a gente, dá um amém aí. Você e seu chefe estão indo para uma reunião e você foi dirigindo o carro dele. Giselda, a Liz, o Thiago, o Jorge. Achei, Jorge, achei aqui, ó. Quem mais tá com a gente aí? E aí, o que eu vou pedir pra vocês, pessoal? Pra vocês entrarem no Instagram, a Kika tá com a gente aí, beijão pra você, Kika. Entrarem no Instagram, lá onde eu coloquei o post sobre essa mensagem. Você pode olhar a linha, tá na repetição aí, tá? Fica 24 horas na repetição. Entra lá, quem gostou da live, entra lá no Periscope e joga uma mensagenzinha lá, porque você acaba atraindo outras pessoas, né? Chama atenção, você acaba despertando a curiosidade para conhecer, para vir aqui para o nosso Periscope e olhar a reprise dessa live, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês aqui. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem com a gente mais uma vez, né? E quinta que vem estamos juntos. Ó, hoje a gente tá com pouca gente aqui, mas essa live aqui já teve tanta gente, né? Mas eu tenho certeza que compartilhando, que voltando, a gente vai voltar e mais vidas serão abençoadas. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração, amo vocês e conto com vocês na nossa próxima quinta-feira. Antes de finalizar, né? Eu vou voltar aqui com o nosso louvor para finalizar. Beijo no coração. Tchau! Jorge, obrigado pela contribuição. Achando que o teu Deus te abandonou, impossível acontecer. Existe um Deus
Glória a Deus. Não tem ponto final, pessoal. Quando Deus está no caminho, não tem ponto final. Tem vírgula. Ponto final não existe. Valeu, galera. Um beijo pra vocês mais uma vez. Amo vocês. E até a próxima quinta-feira. Obrigado a todo mundo que contribuiu. Um beijão pra Dani, minha esposa, que tá aqui do meu lado, que ajudou nessa live. E quinta-feira estamos juntos novamente. Tchau, galera.